Olá, meus queridos, tudo bem? Então aqui nós vamos iniciar a primeira aula, tá? E essa nossa aula desse quarto encontro, ela vai ser fragmentada em três partes. Três partes assim muito importantes para a gente poder compreender melhor essa organização, né, da política educacional brasileira, principalmente a organização da educação no Brasil. Como a gente tem sempre que se perguntar, quando vamos iniciar um estudo, como a educação brasileira ela é organizada, como é que ela é estruturada. Então, nessas aulas, nós vamos compreender melhor essa organização e essa estrutura, mas dentro de um fundamento legal, tá? Porque não podemos compreender tal organização assim de qualquer jeito, né? Porque quando se fala em organizar a educação, nós estamos falando legalmente como a educação deve ser organizada. Esse livro, Política Educacional Brasileira, eu tive a participação, é a professora Francilene Duarte Santos e eu que vos falo, que é a professora Valdo Augusto Souza Monteiro. Tive a oportunidade de participar. E qual foi o nosso objetivo? Criar um livro que pudesse ajudar pessoas a entender essa organização da educação brasileira. Tá? Então, eu vou disponibilizar o livro que eu participei em relação à sua produção. Tá certo? Então, aqui nós vamos compreender. Deixa eu passar aqui para o sumário dele. Nesse livro, nós resolvemos estruturar, né, o entendimento da organização legal da educação brasileira em três unidades. A unidade 1, que vem falar sobre a política educacional brasileira no nível da legislação. O 2, organização política administrativa da educação brasileira. E o 3, a organização didática da educação brasileira. Meus queridos, se os senhores compreenderem essas três unidades desse livro e os assuntos que cada unidade vem abordar, vocês vão compreender perfeitamente como a educação brasileira ela é organizada. Tá? Então, esse livro, eu produzi ele junto com a professora para simplificar o entendimento dos senhores, no caso de todos que precisam entender a organização da educação, né, para que eles possam compreender como a educação brasileira ela é estruturada. Então, nessa nossa primeira aula, nós vamos entender as políticas educacionais brasileiras ao nível da legislação. Então, nós vamos entender aqui, ó, o que a Constituição Federal nos coloca em relação à organização da educação, trazer um pouquinho também da Constituição do Estado do Maranhão. A gente tem que entender que todo o Estado brasileiro ele tem uma Constituição própria que é fundamentada na LDB, na Constituição Federal, tá? Aí nós vamos pegar um pouquinho da nossa Lei 9.394, conforme as bases da BNCC, até porque a Base Nacional Curricular Comum, que é a base hoje que está nos direcionando, né, em relação didática, enfim, nós temos que compreender que a LDB e a BNCC são os dois principais documentos dentro da educação. Né, e que eu, enquanto professor e futuro profissional da educação, eu tenho que compreender esses dois documentos de forma incrível. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um documento que também anda junto com o profissional da educação, porque são os direitos e os deveres das nossas crianças e adolescentes. Então, nós temos que conhecer até que ponto eu enquanto professor, devo cobrar o meu aluno e até que ponto o meu aluno tem que entender que ele tem a obrigação de estudar. Então, eu tenho que compreender como o ECA também vem me trazer isso daí, né? E nós vamos aprender um pouco sobre o que é o PNE, o Plano Nacional de Educação, que são as metas, chamadas de 20 metas, estabelecidas num prazo de 10 anos, que iniciou em 2014 e vai até 2024. E fala um pouquinho também sobre o PDE, que é o Plano de Desenvolvimento da Educação, que é vamos dizer assim, um programa criado para ajudar com que os projetos de implantação, o próprio PNE, por exemplo, e outros programas que existem dentro do meio educacional, para que eles possam realmente ser concretizados. Então, o PDL vem ajudar, trazendo estratégias, né, para que a educação possa andar. Então, nessa nossa primeira aula, nós vamos falar sobre essa unidade 1. Então, vamos junto, tá?
Unidade 1. A política educacional brasileira no nível da legislação. Primeira coisa, meus queridinhos, que a gente tem que compreender é que quando a gente fala em legislação, nós estamos falando nesse momento aqui em dois documentos muito importantes. Primeiro de todos é a Constituição Federal, tá? A Constituição Federal, que é importante a gente saber, a Constituição Federal, lá no título 3, que fala da ordem social, tá? Nesse título 3, que fala da ordem social, no capítulo 3, ele vem falar da educação, da cultura e do desporto. Aí na seção 1, do artigo 215 até o artigo do artigo 205 até o artigo 214, nós vamos estar tratando dentro da Constituição sobre a educação. Como a educação ela deve ser organizada, como a educação ela deve ser vista, né? Quais são os princípios e os deveres da educação, né? Então, lá nessa seção 1 da Constituição Federal, do artigo 205 ao 214, ele fala especificamente da questão da educação. E aqui no livro a gente fez questão de destacar o primeiro artigo, que é o 205, né? Aí eu vou descer um pouquinho aqui, que o artigo 205, ele vem tratar o seguinte, que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, né? E será promovido e incentivada com a colaboração da sociedade. Para quê? Para que realmente a educação possa acontecer. Mas para que a educação aconteça, a gente tem sempre que entender que a educação não é só obrigação da escola e dos professores ofertá-la. Os pais também têm a obrigação de fazer com que essa educação funcione. Vou dar um exemplo que acontece no dia a dia das escolas. O pai, ele quer que o aluno vá estudar e ele acha que o aluno estando dentro da escola é responsabilidade da escola que ele aprenda. E não é bem isso, né? A gente sabe que para a educação funcionar, para a educação realmente acontecer, nós necessitamos, quando eu digo nós, eu refiro à escola. A escola depende também da família, e isso é lei, a própria Constituição Federal afirma isso no artigo 205, que para a educação acontecer, é a obrigação dos pais, a obrigação da escola, ofertar essa educação, né? E em colaboração com a sociedade, né, também fazer com que essa educação aconteça. É interessante porque no artigo 205 da Constituição Federal, ele vem colocar que a educação é direito e dever do Estado e da família, né, em colaboração com a sociedade. Lá na LDB, no artigo 2, né, ela vem afirmar isso que a Constituição está colocando. Claro que a Constituição é a carta magna, e a LDB foi fundamentada de acordo com a Constituição, do artigo 205 até o 214. E o artigo 205 da Constituição, o artigo 2 da LDB e o artigo 217 da Constituição Estadual do Maranhão, por exemplo, esses três artigos eles estão articulados, falando e afirmando que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, com colaboração da sociedade, para que ela aconteça. Então, é muito importante a gente saber nisso, né? Saber que o artigo 205 da Constituição, o artigo 2 da LDB e, a nível de Maranhão, o artigo 217 da Constituição Estadual, eles três vêm afirmar que a escola, que a família e a sociedade vai fazer com que a educação chegue até os nossos jovens, né, para que realmente a educação aconteça. Não só os jovens, mas todos, né, todos que necessitam, que dependem, né, até porque a educação, só para reafirmar, a educação é o maior direito, é o maior bem, né, que uma sociedade pode ter. Tá? A gente vai até ver isso daí. Então, ó, aqui na parte do livro, eu fiz o destaque, né? Que a gente tem sempre que lembrar que a educação é dever do Estado e da família, tá? E será promovido em regime de colaboração com a sociedade, tá? E tem aí como foco, né, o pleno desenvolvimento da pessoa. Para quê? Para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o mercado de trabalho. Então a gente tem sempre que lembrar que a educação ela é fundamentada sobre uma viés, sobre uma tendência.
a tendência do mercado de trabalho. Então, como é que o mercado de trabalho está se comportando hoje? Então, se o mercado de trabalho está caminhando para o mundo tecnológico, por exemplo, então a educação ela também vai caminhar para formar o cidadão nessa área, além de formá-lo para o desenvolvimento pessoal, que é o desenvolvimento crítico, a sua participação crítica em sociedade, nas decisões públicas, né? Um ser cidadão, um ser crítico, né? Como a própria Constituição Federal coloca, a Constituição cidadão. O que é um ser cidadão? Um ser de direitos, mas que respeita, que sabe suas obrigações, né? Que respeita o espaço do outro. Então a criança ela é trabalhada dentro dessa ideia. E aqui ele fala o seguinte, ó, que a educação, a educação é um direito que pertence a todos e compete à sociedade contribuir, como também reivindicar do poder público o ensino de qualidade. Ele tenha como objetivo, ó, favorecer o desenvolvimento pleno da pessoa, preparando qualquer cidadão para total desempenho da cidadania. Tá? Uma pessoa de direito, uma pessoa ética, uma pessoa profissional, é uma pessoa que tem capacidade de desenvolver ou de se desenvolver economicamente, socialmente, de poder contribuir para que o país realmente possa avançar. Nessa parte, resumidamente, aqui nós temos um passo a passo histórico, né? De como essa educação caminhou, né, desde o artigo 149 da Constituição de 1934. Para quem não lembra, aqui nós estamos falando da Constituição do período de Getúlio Vargas, Estado Novo, vamos colocar assim, mas que Getúlio queria construir, né, praticamente uma nação dentro de uma realidade democrática, né, um país de direito democrático, né, trazer uma democracia nacionalista, né, então uma educação que visasse isso. Então no artigo 149 da Constituição de 34, ela fala uma coisa bem interessante, porque foi aqui que iniciou a discussão daqueles artigos que eu falei no início para vocês, o 205 da Constituição Federal, o 2 da LDB e o 207 da Constituição do Estado do Maranhão, por exemplo. Né? Aqui ele fala assim, ó, já se falava no artigo 149 da Constituição de 34, ó, a educação é direito de todos e deve ser ministrada pela família e pelos poderes públicos, tá? Cumprindo a estes proporcioná-la ao brasileiro e estrangeiros domiciliados no país, né, aqueles legais, de modo que possibilite eficientes fatores da vida moral, econômica da nação e desenvolver um espírito brasileiro e consciente da solidariedade humana. Tá? Então lá na Constituição de 34 já começava a se comentar sobre a obrigação, o dever do Estado, o dever da família, né, juntamente com a sociedade, né, para se promover essa educação. Então, ó, na Constituição de 69, ó, ainda ali nesse período, já caminhando aí para o período da ditadura militar, o artigo 176 assim se pronuncia sobre a educação como direito de todos. Ó. A educação, inspirada nos princípios da unidade nacional e dos ideais de liberdade e solidariedade humana, é direito de todos e dever do Estado a será dada no lar e na escola. Tá? Então veja bem, aqui o artigo 176 da Constituição de 69, já ali no período militar, vamos colocar dessa forma, a educação ela tinha um princípio básico, né? A questão da liberdade e solidariedade humana, um princípio que vem, né, desde a ideia da Revolução Francesa, bem antigo, porque foi essas ideias que inspiraram futuramente, que vão inspirar, na verdade, a construção da Constituição de 88. Né? Mas aqui tem uma parte interessante porque ela idealiza e fala o seguinte, que é dever do Estado e será dada no lar e na escola. Então, é interessante porque a própria LDB hoje ela diz que em qualquer lugar que esteja sendo desenvolvido um processo de ensino e aprendizagem é considerado, né, uma realidade educacional. Se eu estiver ensinando meu filho em casa, eu estou exercendo aquilo que a LDB está me colocando.
Estou exercendo a função, né, de família e oferecendo um processo de ensino-aprendizagem, desenvolvendo a educação. E nesse artigo já se falava sobre isso, né? Então aqui, ó, contudo, ó, a sociedade civil organizada, né, que tem sua representatividade na sociedade comunitária, entidades religiosas e organizações não governamentais, como ONGs, podem também, em parceria com o Estado, realizar trabalhos em comum de educar as pessoas. Tá? Hoje a gente pensa que a educação só pode ser desenvolvida em escolas, mas ela pode ser desenvolvida em casa, ela pode ser desenvolvida em instituições não governamentais, ela pode ser desenvolvida também por instituições religiosas. Tá? Tudo isso para que realmente aquilo que a Constituição, por exemplo, o artigo 205 coloca, para que isso realmente possa ser atendido. Nós não devemos limitar a educação só à escola. Por isso que é falado dessa forma, que a educação é dever do Estado, que é o poder público como um todo, e da família em colaboração com a comunidade. Entendeu? Todos podem fazer educação. Por isso que a Constituição de 88 ela fala assim, ó, nos dá um relevante ensinamento pela luta por direitos. Quando foi decretada a Constituição, resguardou o maior capital que um povo pode ter, que é o direito à educação. E o mais interessante é que ele coloca aqui, ó, porque ela é um único bem que não pode ser retirado de nenhum cidadão brasileiro. Por isso que a gente sempre fala assim, meu filho, estude, porque se tem uma coisa que ninguém pode lhe roubar ou lhe tirar, é o conhecimento. É o maior bem que um ser humano pode ter, porque ele pode perder tudo materialmente, né? Mas ele pode conquistar isso depois, com um pouco de esforço e o conhecimento que tem. Tá? Então a educação ela é um dos bens mais importantes da humanidade. Sem ela, a humanidade não evolui. Sem ela, uma pessoa não cresce. Né? Então a gente necessita desses estudos. E isso tudo é amparado pelas leis que nós temos aí. E a Constituição do Estado do Maranhão, ó, lá na Constituição do Estado do Maranhão, no capítulo 6, né, ele fundamenta o capítulo 6 bem parecido com a Constituição Federal. Né? Quando eu até falei para vocês agora há pouco, que a Constituição Federal, lá na seção 1, né, na seção 1, que ela vem falar sobre educação, mas o capítulo 3 da Constituição Federal é muito parecido com o capítulo 6 da Constituição do Estado do Maranhão, porque ele fala aqui, ó, Constituição do Estado do Maranhão, capítulo 6, da educação, da cultura e do desporto. É a mesma coisa também lá da Constituição Federal, do capítulo 3, tá? Que vem falar sobre essa situação. E no capítulo 6 da Constituição do Estado do Maranhão, na seção 1, ele destaca o artigo 217 que eu tinha colocado para vocês agora há pouco. Ele fala isso aqui, ó, a educação é direito de todos e dever do Estado. Será promovida e incentivada com a colaboração da família, visará ao desenvolvimento integral e o preparo da pessoa para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho com base nos princípios e garantias da Constituição Federal. Então, quando ele coloca isso, a obrigação do poder público é o Estado, a obrigação da família em colaboração com a sociedade, promover essa educação de qualidade. Tá? Então, ó, destaquei essa parte que é bem interessante porque fala assim, ó, é proibida a cobrança de qualquer taxa nas escolas públicas do Estado e dos municípios. Então, se tratando de escola pública, tanto estadual ou municipal, por exemplo, no Maranhão, estamos falando dessa Constituição, é proibida essa cobrança. É tanto que nenhuma taxa pode ser cobrada em escolas. Muito pelo contrário, nós temos que garantir, né, que o material necessário para se promover a aprendizagem ele seja garantido na escola. Tá certo? Então, ó, dentro do Estado do Maranhão, eu gostaria também de destacar um dos programas chamado de Escola Digna. Tá? Esse programa, quando a gente falar sobre o PDE, por exemplo, o Plano de Desenvolvimento da Educação, a Escola Digna ela pode até ser considerada uma proposta que foi implantada, que hoje está aí, para que realmente a educação de qualidade possa acontecer. Ó. Qual é o objetivo da Escola Digna no Maranhão, desse projeto que acontece dentro do nosso estado? Né? Do nosso estado. É superar desigualdades sociais por meio do acesso e da melhoria das condições de permanência no ambiente escolar. E foi criado, então, pelo governo do Maranhão, o Pacto Estadual pela Aprendizagem.
E o Pacto Estadual pela Aprendizagem criou a Escola Digna. Aquela escola que vai contribuir para que a evasão diminua, para que a criança permaneça na escola estudando, para que a criança possa realmente conquistar os seus objetivos, se formar, ter conhecimento e poder ajudar o Estado e o país a crescer. Poder formar uma família com mais qualidade, né? Então a Escola Digna, a gente fala que é um programa que reflete justamente aquilo que a gente está falando sobre o artigo 205, o artigo 2 e o artigo 217. Tá? E quando falarmos também de PDE, né, no caso, é exatamente um processo que foi criado para que possa fazer uma escola, contribuir com uma escola de qualidade. Então, ó, o Pacto Estadual pela Aprendizagem tem como objetivo potencializar o regime de colaboração previsto no programa Escola Digna, fortalecendo as ações voltadas à melhoria dos indicadores e à concretização das metas do plano de educação. Tá? Porque a gente tem o plano, né, o Plano Nacional de Educação, o PNE, que traz 20 metas. Mas esse plano, ele nos traz 20 metas e cada estado tem que se planejar, tem que se organizar para fazer com que essas metas sejam cumpridas até 2024. Então a Escola Digna, ela é uma das estratégias que o estado do Maranhão utiliza, né, para se poder ajudar a melhorar o IDEB. Né? O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. É exatamente aquilo que nos mostra se a educação do Maranhão tem qualidade ou não. Né? E hoje o Maranhão está melhorando bastante, melhorou bastante a sua qualidade de ensino. Nós temos um IDEB em evolução, né? Crescente. Isso por conta de uma, vamos dizer assim, de uma qualidade que hoje nossos professores, questão de estrutura, né? A questão da melhoria do entendimento cultural, né? Que está acontecendo hoje dentro do nosso estado. Tá? Então, ó, entre os objetivos do pacto que é colocado, chamado de pacto, né, Pacto Estadual pela Aprendizagem, que traz as escolas dignas, destaca-se a garantia de que todos os estudantes do território maranhense estejam alfabetizados em língua portuguesa e em matemática na idade certa. Que todos, por exemplo, terminei o ensino médio, né? Mas que essa criança, ela tem, esse jovem, assim, tem capacidade, adolescente, que esse adolescente tem a capacidade de escrever, de ler, interpretar aquilo que ele está fazendo, de conseguir entender criticamente, tá? Então é um projeto bem interessante, que ele, de certa forma, reflete tudo aquilo que, né, está sendo colocado no artigo 205 da Constituição, o 2 da LDB e o 217 da Constituição do Estado, certo? Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a nova LDB, a 9394, conforme a Base Nacional Comum Curricular, e como isso tudo organiza a educação hoje, como é que a educação está estruturada conforme a LDB 9394. Então, a primeira coisa que a gente tem que compreender é a estrutura da LDB, que é uma estrutura bem interessante mesmo, tá? A LDB hoje, ela é composta por 92 artigos e é dividida em 9 títulos, tá? O título 1, que fala da educação, o 2, dos princípios e fins da educação nacional, o 3, do direito à educação e do dever de educar, o 4, da organização da educação nacional, o 5, dos níveis das modalidades de educação e ensino, o 6, dos profissionais da educação, o 7, dos recursos financeiros, que a gente fala sobre o Fundeb. Primeiro falando um pouquinho sobre o antigo Fundef, né, que iniciou por aí a discussão do financiamento, da questão financeira da educação. Tá? E hoje nós temos o Fundeb. O 8 das disposições gerais e o 9 das disposições transitórias. Então essa é a estrutura da LDB. Fazendo um destaque para o título 5, que fala dos níveis e das modalidades de educação de ensino. Que esse daí, ele é um pouquinho maior, porque ele é do artigo 21 ao artigo 60, que é considerado uma das maiores partes da LDB, quando a gente estuda. E o título 5, ele tem 5 capítulos. O capítulo 1, ele fala da composição dos níveis de escolaridades, né? O 2, ele vem falar sobre
da educação básica, como a educação básica ela é estruturada. O 3, da educação profissional e tecnologia. O 4, da educação superior e o 5, da educação especial. Então, é um artigo muito interessante dentro da organização da educação brasileira. E se vocês me perguntassem, professor, na nossa disciplina, qual parte da LDB eu tenho que ficar fera? O 1, o 3, o 4, o 5 e o 7. Apesar que tudo é importante, não tem como. Se você for estudar o 3, o 4 e o 5, você vai depender do entendimento do 2. Então você tem que ter conhecimento da LDB como todo. Mas na disciplina de organização da legislação brasileira, da organização da educação brasileira, o item 1, o 3, o 4, o 5 e o 7 são os mais cobrados, são os mais trabalhados. Principalmente o 3, o 4, principalmente o 4, o 5 e o 7. O 4 da organização da educação nacional, o 5 dos níveis e das modalidades e o 7 que é o Fundeb, que é a questão financeira da educação, tá? Então tá aí uma dica, a estrutura da LDB e o que vocês têm que priorizar nos estudos dos senhores, quando vocês pegarem a LDB para fazer os estudos, tá? Então, ó, aqui, resumidamente, eu coloquei só uns gráficozinhos para a gente entender. Um resumo da LDB. Os princípios e fins da educação. Eu estou falando de quê? Quando eu falo sobre os princípios e os fins da educação. Eu estou falando do título 2 da educação. Isso bem aqui, eu vou voltar aqui para vocês pegarem aqui o final da fiada. O título 2 dos princípios e fins da educação nacional, tá? Então, bem aqui, ó, a gente tem um resumo sobre ele. Claro que não precisa ter o conhecimento de todos, mas quais são os princípios da educação brasileira hoje, conforme a LDB? Uma educação igualitária, igualdade, condições para acesso à permanência na escola, que todos possam ter acesso à educação, liberdade, né, para aprender, para desenvolver sua cultura, seu pensamento, né, pluralismo, né, de ideias, o respeito, né, pela ideia do próximo, pela ideia do outro, né, o respeito à liberdade, né, a questão da tolerância cultural, o respeito das culturas negras, culturas indígenas, das culturas de hippie e outras que existem pelo mundo, né? Então a discussão de gêneros, por exemplo, entra na questão dessa ideia de liberdade, tá? O ensino gratuito, como é colocado aqui, ó, no ensino público gratuito a todos, a valorização dos profissionais da educação, o Fundeb, ele vem garantir isso e faz parte de algumas das metas do PNE, a valorização do profissional da educação, a gestão democrática, muito bem articulada no artigo 2 da LDB, onde onde é obrigatória a implantação dela no ensino público, tá? A garantia de qualidade, de padrões de qualidade, a valorização das experiências extraescolar. O que é isso, pessoal? Todos nós temos um conhecimento extraescolar, aqueles conhecimentos que nós aprendemos de forma paterna. Nossos pais, nossos avós nos ensinaram. Então esses conhecimentos eles têm que ser valorizados, chamado de conhecimento empírico, né? A vinculação à educação ao lar, né, ao trabalho, a necessidade de você ter uma educação contextualizada com suas necessidades, as questões éticos raciais, o direito à educação. Lembrar que o ECA diz que toda criança e jovem, adolescente tem direito à educação, mas que eles também têm obrigação de estudar. Porque a partir do momento que um jovem ele não quer estudar, então a lei também desampara ele. Se ele não quer estudar, se ele não quer cumprir suas obrigações, então a lei também não vai cumprir com as delas, né, que dá o direito a ele estudar. A partir do momento que ele quiser realmente estudar, nós vamos estar preparados para ele, tá? Coisa bem interessante. E os deveres, né, do Estado com a educação, né? Quando a gente fala os deveres, nós estamos falando do título 3, que fala do direito à educação e o dever, né? Isso aqui é um resumo bem interessante, porque isso aqui, eu até falei na aula de abertura, como a educação deve ser organizada. Porque aqui nós estamos falando das incumbências. Quais as incumbências da União, do Estado, dos municípios? Quais são os deveres? Qual o dever da União? Aí, resumidamente, nós temos aqui o entendimento, autorizar e criar cursos superiores. Quem pode autorizar e criar cursos superiores? Quem pode autorizar uma faculdade em nossa cidade? É a União, é o governo federal, é o MEC, não o governo do Estado.
Se eu sou dono de uma instituição privada e quero abrir ela, eu não posso pegar uma autorização do Estado, tem que pegar uma autorização do governo federal, da União. Quem elabora o Plano Nacional de Educação, o PNE? A União. E esse plano ele vai ser articulado com todas as outras, com todos os outros federativos. Vocês lembram, né, desse nome? Realizar a avaliação nacional do ensino. Por exemplo, nós temos o IDEB, que avalia a educação básica, né, que avalia também o ensino superior. Nós temos uma prova chamada ENAD, que é a avaliação do ensino superior, que muitos de vocês podem participar. E essas avaliações são feitas pela União, tá? Olha os estados, quais são a obrigação dos estados? Ó? Gerir os cursos superiores estaduais, por exemplo, a Universidade Estadual do Maranhão, né, no caso a UEMA. Transporte escolar de rede estadual, oferecer um transporte escolar ao estado, oferecer o ensino médio público. O ensino médio é competência dos estados, né? Os municípios, ó, oferecer creche pré-escola. A educação infantil é competência do município. O estado não pode ofertar uma educação, um ensino infantil. Como também tem uma outra situação que a LDB vai colocar, aí tem umas outras situações, mas o ensino fundamental é de competência do município. Tá? O estado ele não pode ofertar, mas tem umas situações na LDB que a gente pode discutir isso depois. E o transporte municipal, ó, é de competência do município. Tem uma coisa interessante. Professor, se um ônibus do município quebrar e o do estado está bem ali parado, o estado pode emprestar para o município? Não. Cada um com seus problemas, né? Cada um com suas situações. Se o município tiver com problema de ônibus e não tiver recurso, ele tem que solicitar para a União recurso para poder consertar o carro e assim garantir por lei o transporte público aos alunos. Tá? Então isso aqui é só para vocês terem uma ideia, é chamado de deveres, né, as incumbências de cada estado. Olha só, as escolas devem promover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. É lei, pessoal. O aluno que está de recuperação, né, é lei. E isso é garantido em lei que o aluno tem que ter direito à recuperação. Todo estabelecimento de ensino deve informar pai e mãe, conviventes ou não, com seus filhos, e se for o caso, responsáveis legais, sobre a frequência e o rendimento dos alunos. A própria LDB coloca o seguinte, são dois pontos interessantes que eu gostei de destacar. Primeiro, que a escola tem que garantir a recuperação do aluno. E segundo, que caso um aluno falte, né, que ele tem que cumprir no mínimo 75% da frequência anual dos 200 dias letivos, das 800 horas aulas, ele tem que cumprir pelo menos 75% dessa carga horária todinha. Se ele não cumprir, a escola tem que informar os pais. Quando ele chegar perto dos 50%, a escola tem que informar os responsáveis, que ele pode reprovar por isso. E aí assim por diante. Então, pessoal, aqui é um básico da organização do ensino que a legislação nos traz e que a gente tem que entender. Professor, onde é que eu aprendo tudo isso daqui? Na LDB. A LDB é que nos fundamenta a respeito disso tudo. Tá? Ó, então aqui, ó. De acordo com a LDB, veja quais são os deveres do Estado com a educação. Aqui, pessoal, nós estamos basicamente olhando para a organização da educação brasileira. Como a educação é organizada. Quando a gente falar em organização da educação, estamos falando como a educação ela é estruturada. E o que eu preciso saber. E esse livro ele me mostra isso. Olha aqui, ó. A educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Quer dizer que se uma criança completar 3 anos de idade, ela já tem direito à educação? Olha, ela pode estudar na creche, né? Mas a criança, a partir dos 4 anos de idade, é que ela tem a obrigação de ir para a escola, tá? Até os 17 anos de idade. E é organizado da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Essa é a organização da educação brasileira hoje. Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Crianças de 4 a 17 anos de idade. Tá? A educação infantil gratuita, as crianças de até 5 anos de idade. Então, crianças até 5 anos de idade, eles estão na educação infantil. Tá? Então, depois que ele sai da educação infantil, ele vai para o ensino fundamental. Aí ele já entra com 6 anos de idade no primeiro ano dos anos iniciais. E aí ele vai até o 9º ano, para depois ele entrar no ensino médio. Tá? Ó, o atendimento à educação especializado, para atender crianças
com deficiência, com transtornos globais, com altas habilidades, né? Isso é garantido em todos os níveis e etapas e modalidades da educação. Tudo que falar em educação, níveis, etapas, modalidades, seja no ensino regular, por exemplo, de preferência no ensino regular, na educação básica, no ensino regular e no ensino superior, claro. Nós temos que garantir esse atendimento. O acesso público e gratuito ao ensino fundamental e médio para todos que não concluíram na idade própria. Estamos falando aí do EJA, no ensino de jovens e adultos, que vem trabalhar isso daí. A oferta do ensino noturno regular. As escolas têm que oferecer o ensino noturno regular, tanto fundamental como médio. Tá? Nós temos que oferecer esse ensino regularmente. Por quê? Porque são pessoas que têm que ter um atendimento diferenciado, são pessoas que trabalham, têm famílias, mas eles também têm direito. Tá? A oferta de educação de escola regular para jovens e adultos, como eu tinha falado agora há pouco para vocês, porque o EJA é uma escola aprimorada e adaptada para atender às necessidades desse público. Atendimento ao educando em todas as etapas de educação básica por meio de programas suplementares. Quando você escutarem falar isso, programas suplementares, o que é isso? Significa que esses programas suplementares, eles têm 4 pontos que a escola tem que atender o aluno. Atender como? Com materiais didáticos, com transporte, alimentação e assistência à saúde. Então o Estado, os municípios, a União, ela tem que atender por programas suplementares os alunos dentro desses 4 aspectos. Tá? Eles têm que receber esses atendimentos. Temos que ter um padrão mínimo de qualidade no ensino e vagas nas escolas públicas de educação infantil e fundamental próximo às suas residências. A toda criança a partir do dia em que completar 4 anos. Então, se a gente for também analisar uma outra situação, acredito que muitos nunca pararam para analisar isso, mas é garantido em lei que todo bairro tenha uma escola que ofereça a educação infantil e ensino fundamental. Vocês sabiam disso? E toda criança da educação infantil, a partir dos 4 anos, né, até o 9º ano do ensino fundamental, essas escolas elas têm que existir dentro do bairro dele. É lei. Toda escola tem que ter um bairro, ou melhor, todo bairro tem que ter uma escola, né, para oferecer educação infantil e ensino fundamental. É interessante analisarmos isso daí, tá? Lembra de uma coisa, ele falou aqui que os bairros têm que ter escolas de educação infantil ou de ensino fundamental. Ah, professor, mas perto da minha casa tem uma escola que só tem o ensino fundamental de 1º ao 5º ano. E aí? Tá atendido a lei. Ah, eu pensei que tinha que ter completo, educação infantil até o 9º ano. Não, tem que ter educação infantil ou ensino fundamental. Então pode ser que naquele teu bairro só tenha uma escola de ensino fundamental de 6º ao 9º ano. Você está entendendo? Então é isso como a educação ela vem organizando, mas que de certa forma vai promover uma qualidade de vida para muitas pessoas, tá? Então, ó, como é que a educação brasileira hoje, resumidamente para vocês, ela é organizada? Isso aqui é interessante termos na cabeça, tá? Olha só, a educação básica, estamos falando de educação infantil, ensino fundamental e o ensino médio e, claro, né, o ensino médio técnico, tá? Então, educação infantil, fundamental e o ensino médio, que também pode ser o médio técnico, tá bom? Ensino superior, tá, estamos falando aí de uma outra realidade, como eu tinha falado para vocês uma vez, nós temos o ensino graduação, que nós temos o licenciatura, o bacharelado e o tecnólogo. Aí nós temos lato sensu, que são especializações, e estrito sensu, que são mestrados, doutorados e PhD. Essa é a organização da educação superior. Na educação básica, nós temos essa realidade aqui, ó. Educação infantil representa o quê, ó? Crianças de até 5 anos de idade, creche pré-escola, tá? Ensino fundamental a partir dos 6 anos de idade e tem uma duração de 9 anos. O ensino médio, ó, duração de 3 anos, que era o antigo 2º grau, lá quando a gente falava na Constituição 5.692, né? O antigo 2º grau, tá? E o ensino médio técnico, né, que é chamado de ensino integrado com ensino médio.
que é o chamado de ensino profissionalizante, né? E aqui a gente tem que entender uma linguagem bem interessante. O ensino médio, ele pode ser um ensino integrado, concomitante e subsequente. Tá? Vocês podem até anotar isso depois, anotando aí no caderno. O que é o ensino médio integrado? É aquele ensino médio que o cara estuda lá no IFMA. Ele já tem ensino médio e o técnico junto, está integrado. Tá certo? O ensino técnico subsequente é aquele que o cara terminou o ensino médio e agora ele vai fazer o ensino técnico e vai concluir. E o concomitante é aquele que o rapaz estuda numa escola, o ensino médio regular, e uma outra instituição ele faz o ensino técnico, concomitantes. Ele tem, por exemplo, 2 matrículas, uma em cada escola, uma ensino médio regular e na outra ensino técnico, tá? E assim ele também está exercendo o ensino profissionalizante. Aí nós temos o ensino superior, forma diplomados, graduação e pós-graduação. Tinha colocado para vocês. E educação especial, né? Educandos com deficiências e transtornos, tá? Isso aqui tudo faz parte da realização da educação brasileira. E de modalidades da educação. Em modalidades da educação nós temos a educação indígena, nós temos o ensino à distância, nós temos também o estágio, que é interessante, tá? O estágio que ele chamado de sistema de ensino deve estabelecer as normas de realização de estágio em suas jurisdições. Isso aqui basicamente vê muito no ensino superior. Quando você está terminando, você vai ter que estagiar dentro da sua jurisdição, dentro do seu estágio. E o ensino militar, pessoal, eu queria até fazer um destaque para o ensino militar. Dentro da Organização da Educação Brasileira, o ensino militar, lá no artigo 84 da LDB, vocês podem até dar uma olhada depois. O artigo 84 do ensino militar, desculpa, só correção, artigo 83, porque são tantos artigos que a gente acaba confundindo. O artigo 83 da LDB, ele vem colocar o seguinte, que o ensino militar, ele tem lei específica. Então significa que no ensino militar nós vamos ter algumas diferenças em relação ao ensino regular. Até mesmo a postura, a forma como o aluno é disciplinado, o aluno tem que atender um regimento militar. Então nós temos aí um ensino diferenciado. Tá? O ensino militar ele é diferente do ensino regular. Ele atende a LDB, mas lá no artigo 83 da LDB, ela vem dizer exatamente isso, que o ensino militar é regulado em lei específica, admitida a equivalência de estudos de acordo com as normas fixadas pelo sistema de ensino. Isso aqui que eu estou lendo para vocês é o artigo 83, que vem dizer que o ensino militar ele tem um diferenciado, tá certo? E que lá existem normas próprias de ensinamento, de disciplina e assim por diante, tá bom? E o ECA, né? O ECA, que é basicamente uma das leis que anda juntamente com a LDB, ele fala o seguinte, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. É a famosa Lei 8.069, publicada na década de 90, tá, pessoal? Pós-Constituição Federal, e que é uma lei que vem trazer a proteção integral às crianças e os adolescentes. Assegurar o quê? Os direitos da criança. Toda criança tem direito. Direito à educação, direito ao lazer, direito à alimentação, né? E assim por diante. E a educação, a criança tem direito da educação. E ao mesmo tempo ela tem a obrigação também de estudar. Os primeiros passos que o ECA nos coloca é o seguinte, ó. Que o ECA ele diz que a lei protege os cidadãos antes mesmo deles nascerem. A gestante tem direito a acompanhamento médico e psicológico. E toda criança tem direito a uma amamentação tranquila. São os primeiros direitos que existem dentro do Estatuto. Então, a partir da implantação da Constituição de 88, ó, trouxe o que a Constituição? A ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Lá do período da Revolução Francesa, né? E de acordo com isso, o próprio ECA trouxe o seu objetivo principal, que é resguardar os seus direitos, né? Onde foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, que integra normativas para assegurar a tão sonhada proteção, tá? A proteção que a criança deve ter, né? E dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos o artigo 227, que é um dos artigos mais importantes que a gente tem que ter conhecimento. Ele fala aqui, ó, que é dever da família, da sociedade, do Estado,
assegurar à criança e ao adolescente, ó, né, e ao jovem também, com absoluta prioridade, o direito à vida, né, o direito à vida, que é o maior direito que a própria Constituição defende, a saúde, a alimentação, a educação, o lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, o respeito à liberdade e a convivência familiar e a comunidade, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É o maior, é praticamente 227, a principal lei da Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que todos nós temos que entender isso daqui, tá? Que é muito, muito importante. E aqui, ó, só para a gente poder entender, que é a classificação por faixa etária conforme o ECA. Quem é criança, quem é adolescente e quem é adulto. É muito importante porque o próprio o Código Penal, Direito Civil, essas outras leis que existem no Brasil, né, se fundamentam conforme isso daqui. Quem é criança é aquela de 0 a 12 anos. Quem é adolescente? De 12 a 18. E quem é adulto? É acima de 18 anos. Tá? Então é importante a gente saber isso daqui, principalmente para poder conduzirmos, né, algumas situações de negligência, de discriminação, de violências e assim por diante. Tá? Caminhando aqui para os finalmente, falando de PNE e depois de PDE. Quem é o PNE? É chamado de Plano Nacional de Educação. E ele surgiu por conta das reformas educacionais que houve, né, antes de 2014 para cá. Antes de 2014, vamos colocar assim. E o Plano Nacional de Educação ele foi aprovado em 26 de junho de 2014. Né? E ele tem avaliação, tem validade, desculpa, por 10 anos. Ele vale por 10 anos. Então, em 2014, quando ele foi implantado, ele vai até 2024. E ele traz 20 metas que a educação brasileira tem que cumprir. E essas 20 metas, elas vão trazer o quê? As diretrizes, metas, estratégias, né? E os objetivos, né, que a educação brasileira, a nível da União, dos estados, municípios, né, no caso federal, estadual, municipal, né, precisam idealizar, discutir. Traduzindo, o PNE ele propõe 20 metas que vão ser implantadas num prazo de 10 anos, de 2014 a 2024, e que as instituições federais, estaduais e municipais terão que se planejar para poder garantir que essas metas realmente aconteçam. E também, é claro, o ensino superior, tá? O PNE serve tanto para a educação básica como para o ensino superior, tá bom? E tem como princípio básico, né, a educação inclusiva, melhorar, né, essa questão do aumento da taxa de escolaridade média, tipo, colocar todo mundo na idade certa, que é uma das metas principais. A capacidade, né, o plano de carreira dos professores, né, o PNE, uma das suas discussões no PNE é o próprio Fundeb, a questão da valorização do profissional da educação, que inclusive, quando se fala em valorização dos profissionais da educação, o título 7, o título 6 da LDB, né, fala sobre os profissionais da educação, né? Quem são eles, como eles devem ser valorizados, como deve ser o trabalho e assim por diante. Tá? E aqui, ó, resumidamente, as principais metas do PNE atende da creche ao ensino superior, educação especial, educação em tempo integral, o EJA e a educação profissional. Tá? E a supervisão e monitoramento do PNE deve ser feito a cada 2 anos. Esse ano nós tivemos um novo estudo para saber aonde já chegamos, né, com o PNE. E a realidade que nós temos é que o PNE não está muito legal. A única meta que nós conseguimos atingir é a formação continuada dos professores do ensino superior. Essa nós conseguimos atingir em 2018, né? De lá para cá tem outras aí que a gente está conseguindo chegar, mas ainda é uma realidade muito distante, tá? E o PDE, pessoal, em outras palavras, é nada mais nada menos do que o plano que vai nos ajudar a conseguir atingir nossos objetivos, nossas metas, metas do PNE, né, trazer estratégia. O PDL traz estratégias para que a educação realmente aconteça. Ó. O Plano de Desenvolvimento da Educação é um programa do governo federal iniciado em 2007.
objetivando a melhoria da educação básica, contemplando 30 ações que atingem diversos aspectos da educação em seus vários níveis e modalidades. Por exemplo, a UAB, Universidade Aberta do Brasil. A UAB é um programa, vamos colocar assim, um programa do PDE, que o objetivo dela é promover formações continuadas para professores da educação básica, do ensino superior, disponibilizando especializações, mestrado, formações complementares. Tá? A rede ETEC Brasil oferece ensinos técnicos, né? Para a sociedade, para professores, profissionais da educação e assim por diante. O ProUni, por exemplo, né? O programa que concede bolsa nas universidades privadas e federais, né? O ProUni também faz parte da meta do PDE, né? O próprio Enem também faz parte. Então, o PDE ele traz essa concepção. Tá? Tem como objetivo dar efeito e resultados às metas quantitativas propostas ao plano projetado, né, a médios e longos prazos, com finalidade de beneficiar a educação do Brasil. Então, o PDE, diferente do PNE, que o PNE traz as metas, o PNE ele ajuda com que essas metas realmente sejam alcançadas. Tá bom, pessoal? Então, aqui nós temos um resumo que você pode ler no livro. E essa primeira unidade, né, ela vem exatamente falar sobre essa primeira organização legal da educação brasileira. E que nas próximas aulas, né, a gente vai ter um conhecimento a mais sobre a LDB, porque é onde vai reforçar essa primeira unidade. Tá bom? Então, aguarda aí para a próxima aula.